E estamos de volta com o nosso convidado, o cientista político Leonardo Avritzer. Professor Leonardo, quando a gente fala como chegamos até aqui, mas o que é o aqui exatamente? Como que você está enxergando esse momento agora acrescido das novas denúncias, das prisões? O que nós estamos vivendo, afinal de contas, no Brasil? Um impasse ou o título já ficou datado e nós estamos no meio de uma crise mesmo? Eu quando escrevi o livro, eu achava que era um impasse, né? Escrevi um pós-fácil ainda em julho do ano passado, porque o livro saiu uma segunda edição, e ali nesse pós-fácil eu já falo de uma crise da democracia. Eu acho que essa crise tem duas fases, né? E o aqui seria essa segunda fase. A primeira fase é o Partido dos Trabalhadores, né? Especialmente no governo Lula, mas também em Dilma I, ele criou uma aliança política que era bastante estável e conseguia, na verdade, dar estabilidade para um conjunto de políticas econômicas que se mostraram, pelo menos até 2012, exitosas, né? O impasse começa em 2013 e ele se acentua em 2014 e 2015, onde, na verdade, a aliança em torno do Partido dos Trabalhadores fragmenta, né? A presidente perde a eleição, não consegue eleger o seu candidato em 1º de fevereiro de 2015 para a presidência da Câmara. Surge a figura do Eduardo Cunha, muito importante nessa conjuntura, né? De 1º de fevereiro de 2015 até ontem, né? Talvez a única figura constante ao longo dessa crise. A gente pode falar um pouco sobre isso, né? E aí, ao final, tem o impeachment. O que é a segunda fase? A segunda fase é essa nova tentativa de uma aliança em torno do PMDB, com forte apoio do que era então a oposição, o PSDB, né? Ela entra em colapso, claro, né? Nesses últimos meses, especialmente ontem, com os mandatos de prisão, então, que são expedidos contra a Andréa Neves, contra o Aécio Neves. Contra o primo, família. Os primos, família e também as fortes confianças, né? Em relação ao presidente, que a gente não sabe aonde que vão levar. Agora, né, nas redes sociais as coisas estão borbulhando, né, e as pessoas dizem, é o golpe dentro do golpe, do golpe. Você consegue ler assim? Você lê assim o momento? Um golpe dentro do golpe? Não, eu leio como um colapso da aliança do impeachment. Eu acho que é isso que aconteceu ontem, né? A aliança do impeachment tem 3 grandes elementos, né? O primeiro elemento é o Aécio Neves, evidentemente, que não aceita o resultado eleitoral, né? Que tenta criminalizar o próprio processo eleitoral, numa famosa entrevista para o jornal o Globo, onde ele fala, eu fui derrotado por uma organização criminosa, né? Então, a Lava Jato e o resultado das eleições são a mesma coisa, né? Ele fala isso, em seguida ele contesta a eleição no TSE, né? E nunca aceita o resultado eleitoral, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é Eduardo Cunha. O Cunha, na verdade, vem com um projeto em paralelo, né? Com alguma relação com o governo Dilma, na medida em que o PMDB foi apoiador, né? Da chapa vencedora em 2014, mas o Cunha foi coordenador da campanha do Aécio Neves no Rio de Janeiro, né? Então, ele é uma pessoa de transição entre os dois. Alguns meses ele faz uma oposição apenas às políticas do governo Dilma, mas a partir do segundo semestre de 2015, a posição dele já é abertamente pelo impeachment, né? E um terceiro elemento? O terceiro elemento é o próprio presidente Michel Temer, né? Então, Michel Temer não tem a mesma posição que o Eduardo Cunha originalmente, mas eles têm uma forte ligação. A gente hoje sabe, né, pelo depoimento do José Yunes à Procuradoria-Geral da República, que os dois conseguiram, através de uma doação do Odebrecht, mudar a composição do Congresso Nacional, que se tornou uma composição muito mais anti-governo e anti-políticas de esquerda, mas o Michel Temer só sai da aliança, né, na qual ele é vice-presidente no começo de 2016. Né? Ele é o terceiro elemento, é ele que cimenta a relação entre Aécio e Eduardo Cunha. Né? O que acontece ontem? O que acontece ontem é, né, os 3 membros dessa aliança têm problemas sérios, né? Os principais apoios do Temer já não existem mais. Hoje o próprio PPS parece que cogita entregar cargos, o Ronaldo Caiado pede a renúncia do presidente, né? E eleições diretas, né? Então a gente vê um desmoronamento da aliança do impeachment. É assim que eu entendo. Agora, e como será que vão ficar as reformas?
Porque esse governo agora já não tinha legitimidade para tocar essa reforma, estava tocando graças à sua base de apoio. Uhum. Você consegue imaginar as reformas continuando no Congresso? Existe um ator obscuro nessa conjuntura que a gente pode chamar de mercado, né? Qual que foi o papel do mercado? Apoiou fortemente o impeachment, né? Negociou, em troca do seu apoio ao impeachment, uma agenda de reformas muito conservadoras, né? Que dificilmente teriam a chancela eleitoral, né? E, né, acordou hoje de manhã desesperado, né? Teve a Bolsa de Valores, suspendeu negociações meia hora depois que ela abriu, com queda de mais de 10%, né? Então, o mercado vê que ele é um perdedor dessa crise, já enxergou isso hoje às 10 horas da manhã, né? Então, porque se essas reformas estavam sendo um aceno às forças do mercado, as forças do mercado acho que estão acenando também alguma coisa, né? Para o governo no sentido negativo também, né? as forças do mercado provavelmente reconhecem que nesse momento tem que tratar da crise, né? Que tratar da crise pode muito bem significar a substituição do presidente, né? Pode ser que o Temer não tenha mais do que algumas semanas de presidência, a gente pode discutir isso mais na frente, mas certamente nesse período em que a crise vai ser tratada, as reformas não irão avançar. Se elas irão avançar em alguma medida, depende da solução que essa crise que nós estamos entrando a partir da delação da JBS, do tipo de desfecho que ela vai ter. Agora, a TV Globo fez um carnaval, né, em torno do assunto, assim. Nossa, quando eu estava em casa, que eu escutei aqueles microfones que vêm com aquele anúncio, né, assim, e todo o tom do Jornal Nacional, assim, aí as pessoas ficam se questionando também qual o papel da Globo. Dá para a gente imaginar alguma coisa assim? Você acha aliada a setores do mercado também ou é um produto de investigação que deu no que deu? Não, o que eu acho é o seguinte, a Globo, como qualquer organização de mídia, ela é ao mesmo tempo uma empresa, mas ela vive de credibilidade, né? Porque no caso da Globo é um problema, dada a maneira tempo, né? como ela se posiciona politicamente na conjuntura, né? É difícil saber exatamente qual que é a orientação da Globo a partir de ontem, mas provavelmente essa crise ou colapso do governo Temer pode ser um momento que ela escolheu para tentar recuperar a credibilidade perdida no ano passado. Porque ela fez isso na época das diretas, onde num primeiro momento ela chegou a esconder um evento das diretas, e no segundo momento, eu me recordo muito bem, que ela cobriu de uma maneira muito exemplar e muito competente o movimento pelas diretas, até porque daí acho que ela já tinha um candidato. A mesma coisa no impeachment do Collor, né? Então, a Globo tem essa tendência, assim, ela se desgasta até um certo momento, né? Mas tem um momento no qual, né, a Globo, como organização, ela não consegue suportar o fato de que ela é fortemente questionada, né? E hoje as redes sociais são um lugar por excelência para fazer isso, né? Então, ela, de alguma maneira, precisa se recompor, se reconectar, né? Então, a gente tem que reconhecer, o vazamento foi pelo jornal o Globo. Lauro Jardim. E uma vez vazado no jornal o Globo, o Jornal Nacional foi bastante contundente, e o Jornal das 10, né, na Globo News, né, já colocou a questão da incapacidade do presidente de governar por pessoas que a gente sabe que também foram atores muito centrais no próprio processo de impeachment. Né? Mas você não acha que, ao mesmo tempo que eu vejo, né, nas redes sociais, um repúdio assim, de não assistir Globo, não ler jornais? Eu, particularmente, eu não posso pensar assim. Eu, como jornalista, não consigo pensar assim. Você acha deixar de ver a Globo porque ela tem essas posturas ou essa linha editorial? Não, o problema hoje não é deixar de ver a Globo ou não deixar, mas na era da internet é possível se informar na fonte, né? Então, assim, é verdade que a Globo anuncia que tem um vídeo, mas o que o Brasil inteiro espera? O vídeo, não é? A delação, né? Como também foi assim, né? No ano passado, nos vazamentos da Lava Jato, né? Então, na verdade, o que existe é uma mudança estrutural em relação a meios colocados pelas novas tecnologias, né? Então, assim, os jornais escritos no Brasil estão em crise
porque é possível, eles são tardios, né? Hoje, por exemplo, eu já tinha, quando a Folha de São Paulo chegou em casa, eu já tinha lido ela inteira na internet, né? Então, você tem problemas estruturais ligados a novas tecnologias, ligadas à maneira como os grandes órgãos de mídia estão cobrindo. Qual que é o problema desses órgãos de mídia? Que uma parte muito grande da opinião pública mais escolarizada no Brasil, ela tem uma opinião diferente desses órgãos de mídia, né? Então, na verdade, ela para de assinar jornais, ela procura alternativas na internet e as alternativas existem. Tá certo, vamos fazer mais um intervalo então e nós voltamos daqui a pouco já pensando nas saídas. Onde estão as saídas para essa situação? Até daqui a pouco.